Aqui é Sérgio Toledo, da DS Contadores. Bem-vindo à nossa terceira aula da série sobre reforma tributária. Na primeira, vimos o panorama, o que muda e por que 2026 é o ano de agir. Na segunda, falamos sobre o que mudou na nota fiscal. E hoje você vai entender o que é o IVA dual e o que cada um desses três novos tributos faz. Vamos lá? Desde o dia 3 de agosto de 2026, as siglas IBS e CBS aparecem obrigatoriamente nos documentos fiscais das empresas do regime normal. Ou seja, elas estão na sua nota fiscal. Só que ver a sigla é uma coisa, entender a lógica por trás dela é outra. É a lógica que permite tomar decisão sobre preço, sobre crédito e sobre regime tributário. Nesta aula, vamos entender o que significa o IVA dual na prática, a ficha técnica de cada um dos três tributos, o que se extingue e quando, e por que isso muda o seu trabalho já agora, em 2026. Olá, aqui é Márcio Dorigon. Agora vamos ao conceito. IVA quer dizer Imposto sobre Valor Agregado. A ideia é simples. Cada empresa da cadeia recolhe o imposto apenas sobre o valor que ela acrescentou e não sobre o valor da mercadoria. Dual quer dizer que temos duas esferas cobrando. A União de um lado, estados e municípios do outro, mas usando exatamente a mesma regra. Três características definem o modelo. A primeira é a não cumulatividade plena. O imposto que você pagou na compra vira crédito na sua apuração. A segunda é a tributação no destino. O imposto fica onde o bem ou serviço é consumido, não onde foi produzido. E a terceira é o imposto por fora. O tributo aparece destacado no documento e não escondido dentro do preço. Guarde essas três. Elas explicam praticamente tudo o que vem depois. Primeiro tributo. A CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços. É federal, administrada pela Receita Federal e substitui PIS e COFINS. PIS e COFINS são extintos em 1º de janeiro de 2027. E nesse mesmo dia, a CBS entra com a alíquota cheia. A estimativa oficial de trabalho é de 8,8%. Mas atenção, a alíquota de referência ainda depende da resolução do Senado Federal. Em 2026, estamos com a alíquota teste de 0,9%. Agora, o que isso significa na prática para a sua empresa? Toda a lógica de crédito de PIS e COFINS que a sua equipe conhece é substituída. Hoje você discute se determinado gasto é ou não um insumo. No novo modelo, em regra, gera crédito tudo o que for adquirido para atividade econômica e tiver CBS destacada e paga. Isso muda cadastro, muda plano de contas e muda rotina de conferência. Não é ajuste de sistema, é mudança de método. O IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. Esse é de estados e municípios, gerido por um comitê gestor nacional, e substitui ICMS e ISS. Mas o calendário aqui é bem mais longo. Em 2027 e 2028, o IBS fica como alíquota teste, de 0,1%. A transição de verdade acontece entre 2029 e 2032. E ICMS e ISS só são extintos em 2033. O que isso significa? Acaba a guerra fiscal e acabam os benefícios que dependem dela. Como o IBS é devido no destino, incentivo concedido na origem perde o sentido econômico. Se a sua empresa estruturou a operação, centro de distribuição ou sede em função de benefício fiscal, essa decisão precisa ser reavaliada. E tem um ganho real, o único imposto, no lugar de 27 legislações de ICMS e mais de 5.500 legislações municipais de ISS. Um dado recente. Em julho de 2026, o Comitê Gestor adotou 18,7% como referência metodológica para as projeções. Isso não é a alíquota definitiva ainda. É um parâmetro de cálculo. A alíquota real ainda será calibrada durante a transição. Terceiro tributo, o imposto seletivo, que ficou conhecido como imposto do pecado. Ele tem uma lógica diferente dos outros dois. Não existe para arrecadar, existe para desestimular consumo. Entra em vigor em janeiro de 2027. Incide sobre cigarros e produtos fumígenos, bebidas alcoólicas, bebidas açucaradas, veículos, embarcações e aeronaves, bens minerais extraídos, com teto de 0,25% e com cursos de prognósticos e apostas. As alíquotas de cada produto ainda serão fixadas por uma lei ordinária. É tema em discussão no Congresso. E aqui vai um detalhe técnico que muita gente ignora.
o que é importante. O imposto seletivo integra a base de cálculo do IBS e da CBS. Ou seja, ele encarece o produto e ainda amplia a base de outros dois tributos. Se a sua empresa atua em algum desses setores, essa conta precisa entrar na sua planilha de preço agora, não em 2027. Caro cliente, vamos organizar as datas, porque aqui a confusão costuma nascer. PIS e COFINS, substituídos pela CBS, extintos em janeiro de 2027, estão nos últimos meses de vigência. IPI é substituído pela combinação do CBS e imposto seletivo, e tem as alíquotas reduzidas a zero em 2027, com exceção dos produtos que concorrem à produção na Zona Franca de Manaus. ICMS e ISS substituídos pelo IBS, extinto apenas em janeiro de 2033, com redução gradual entre 2029 e 2032. Olhe para essas datas e perceba o que elas significam juntas. Entre 2027 e 2032, a sua empresa vai apurar pelos dois sistemas ao mesmo tempo. Bastante trabalho. É isso que chamamos de dupla apuração. Não é uma fase de ajuste de alguns meses. São 6 anos de convivência. Inúmeros trabalhos para todos nós. Vamos lá. Quero mostrar uma mudança que parece técnica, mas é profundamente comercial. Hoje o imposto é cobrado por dentro. A nota diz R$100 e o tributo está embutido nesses R$100. O comprador não sabe quanto pagou de imposto e o vendedor calcula o imposto sobre uma base que inclui o próprio imposto. O efeito é que a carga real fica escondido dentro da margem. O novo modelo, o imposto é por fora. O documento mostra a base de cálculo, a alíquota e o valor de cada tributo, separadamente. O comprador vê exatamente o que pagou. E é justamente este valor que ele vai tomar como crédito. Isso significa transparência total na negociação entre empresas. E significa também uma consequência comercial direta. A sua tabela de preços precisa ser revista antes de 2027. Repassar a carga sem cálculo destrói margem. Não repassar também. O caminho é simular. Concretamente, o que a sua empresa precisa passar a fazer? Vou explicar com calma essas 6 frentes. Primeira, classificar cada item NCM para produtos, NBS para serviços e o novo código C-Class TRIB. Segundo, definir o CST de IBS e CBS para cada tipo de operação. Terceira, parametrizar o RP, os cadastros e o layout de emissão. Quarta, fazer gestão ativa de créditos, porque o crédito amplo só volta se alguém identificar, documentar e aproveitar. Quinta, conduzir a dupla apuração, com 2 sistemas de regras e prazos diferentes. E sexta, monitorar a regulamentação, que continua evoluindo mês a mês. Repare você que é nosso cliente em uma coisa: nenhuma dessas 6 frentes existia na rotina fiscal de 2024. Todas são trabalho novo e todas são simultâneas. E o que dá errado quando as siglas são tratadas como detalhe técnico? Primeiro, classificação errada. Um Class TRIB ou um CSP incorreto gera rejeição da nota e crédito negado ao seu cliente. Segundo, crédito perdido. O crédito amplo, que ninguém identificou, simplesmente não volta para o caixa. E terceiro, preço mal calculado. Com repasse feito no chute, compromete a margem e a competitividade. E quarto, decisão de regime errado, escolhendo permanecer ou sair do simples sem medir o efeito do crédito na cadeia. Preste atenção em um ponto. Nenhum desses erros aparece no mês em que acontece. Todos aparecem depois, na fiscalização ou no caixa. É exatamente por isso que a DS Contadores estruturou 4 entregas concretas para este tempo. Primeira, matriz de classificação fiscal, com cada item do seu cadastro recebendo NCM ou NBS e a Class TRIB validados. Segunda, parametrização assistida acompanhando o ajuste do RP e do emissor do documento. Terceira, mapa de créditos, levantando o que passa e gera crédito na sua operação específica. E quarta, monitoramento normativo, com leitura de cada norma publicada e alertando o que afeta você. Isso é trabalho real, recorrente e adicional, e é feito por quem está com a mão na massa, desde 2025. Então fica o convite. Agende o diagnóstico da reforma da sua empresa com a DS Contadores. É nele que a gente traduz tudo isso para a sua realidade. O seu cadastro, o seu setor e o seu preço.
Na próxima aula, vamos abrir a linha do tempo até 2033, em que fase a sua empresa está e o que precisa ser decidido em cada uma delas. Obrigado por assistir e até a próxima!